Olá pessoal, eu sou Hugo Dias, diretor comercial e de marketing da Alterdata Software. Hoje estamos com o Altercast especial. Estamos unindo o Altercast e o EnergyCast da CF Contabilidade. Estamos hoje aqui no evento da CF Contabilidade em Angra dos Reis, a convenção anual da CF Contabilidade. E eu tive uma missão importante de fazer um podcast com essas duas feras, o Edilson Júnior, que é o presidente fundador da CF Contabilidade, e o Vladimir Carvalho, que é presidente fundador da Alterdata Software. Hoje temos um bate-papo importante. Edilson, Vladimir, muito obrigado por participar desse podcast aqui comigo. E eu tenho um tema importante aqui para trazer para vocês. A contabilidade, que é o teu negócio, assim como uma empresa de software, nasceram originalmente como empresas técnicas. E vocês dois, como fundadores, provavelmente eram pessoas técnicas. Historicamente, nasceram dessa forma e foram formados com esse pensamento. Em algum momento da história e da vida de vocês, vocês passaram por uma disrupção, por uma transformação. E eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, quero trazer esse conteúdo riquíssimo aqui para todos vocês, através do conhecimento e da história de vocês dois. Eu vou começar, Vladimir, trazendo um pouquinho a história do Edilson. Júnior, me explica aí um pouquinho e fala um pouquinho para todos sobre a tua história e em que momento isso aconteceu na tua vida. A transformação do técnico para o gestor. Muito bom, obrigado. Queria agradecer demais vocês aqui, Hugo e o Vladimir, porque na trajetória da CF, a CF Contabilidade, ela só aconteceu por causa da Alterdata. E o tempo inteiro eu quero falar sobre isso porque é uma coisa que eu acredito muito, a gente manter sempre a história da empresa viva e a gratidão, ela ser algo também vivo. Então, quando a gente começou, a Alterdata foi lá naquilo que era num apartamento com 2 espaços, o time todo se predispôs a ajudar, falar sobre o modelo de negócio, e esse coração que ferve, que sempre ferveu na Alterdata, acredito que foi o que fez a Alterdata chegar onde está hoje, e com certeza vai fazer a Alterdata ser uma empresa feita para durar diversas gerações e se perdurar no mercado. Quando a gente fala sobre a minha trajetória na contabilidade, eu acabei passando por um processo um pouco diferente. Então eu sou segunda geração, comecei a trabalhar com meu pai dentro de uma empresa já. Né? Então, meu pai fechou um contrato e falou, tem uma vaga lá e eu só queria trabalhar, na verdade, a gente tem algumas motivações muito estranhas na nossa trajetória, né? E eu tive algumas. Nesse momento, a minha motivação era eu namorar. É muito louco, mas é verdade. Porque eu não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro, não tinha nem dinheiro. E meu pai falava pra mim desde a minha infância. Não tinha dinheiro, mas motivação pra namorar já tinha. Porque eu nunca consegui namorar quase menina nenhuma na minha juventude. Aí meu pai falava, você tem que ir lá e falar com ela assim, vamos ali conversar, eu vou pagar um suco pra você, pra gente bater um papo. aí eu não tinha nem dinheiro pra pagar o suco lá de mim. Eu falava, cara, eu só quero trabalhar pra poder ter minha renda. Eu queria ter uma renda pra poder sair, pra poder conviver com pessoas. E aí naquele momento eu falei, cara, eu vou fazer o que for necessário para aprender. Porque, na verdade, eu não queria fazer contabilidade. E aí, quando eu caí dentro dessa empresa, o mais legal foi que essa empresa estava passando por uma transformação. E o diretor, o CEO, que estava liderando aquela empresa e lidera até hoje, ele tinha uma mentalidade muito única, sabe? De buscar gerenciar a empresa por números, por dados. E assim eu comecei. Eu comecei arquivando nota, mas ao mesmo tempo ele me pediu, você pode todo dia essa nota você arquivou, anotar quanto que estava nesse campinho aqui para mim? E eu fazia aquilo sem nem saber o que eu estava fazendo. Mas eu fazia. Eu falei, não, todo dia 8 horas da manhã tem que estar na mesa do Marquinhos anotado aqui. E eu dava o meu melhor naquele momento. E aí fui com ele aprendendo até que mais ou menos ali em 2010 ou 2011 eu percebi que eu precisava também ter a minha jornada, né? Porque até então eu trabalhava com meu pai, era funcionário e ficava como vários outros aí esperando as férias ali para ver aquela renda extra, o que eu ia fazer para melhorar, né? Para poupar, para investir em alguma coisa. Então, essa trajetória dentro de uma empresa me fez perceber o seguinte, nesses mais de 11 anos, como a contabilidade e ferramentas tecnológicas são poderosas para fazer uma empresa crescer. A Motocar, ela era a 5ª concessionária do estado do Rio de Janeiro. Não chegava a vender 30 motos na época. E aí, a gente fazendo essa troca de informações da contabilidade para a direção, e naquele momento eles começaram a implantar um software que era um software vocacionado para concessionários de veículo, não tinha nada, os softwares só eram usados para emitir nota fiscal, e era o que era. E a empresa começou a mudar.
começou a ter dado ali praticamente que em tempo real, e eu vendo aquilo, eu falei, caramba. Então a gente fechava resultado como uma empresa grande, sendo uma empresa pequena. Ainda com 2 unidades, fechava no dia 2, já tinha resultado pronto. Naquela época lá, onde a gente tá falando, vou dizer pra você, 2005, 2006. E isso começou a ferver meu coração. Falei, cara, tem mais empresas que precisam disso. Sim. Tem mais empresas que tem que ter esse tipo de dado, de documento. E em 2011 eu falei, cara, tem que ter minha carreira solo. E aí tem toda essa trajetória do meu pai, né? Não deixar eu assumir o comando, essa questão de empresa familiar, um grande desafio. Eu fico brincando com o Rafael Machado, né? Rafael fala, começar do zero é mais difícil. Eu falo, cara, tu não sabe o que é ter uma empresa familiar, mano. Tu não sabe o que é isso, meu irmão. Tu ter a pessoa que você mais ama na vida ali, às vezes, antes de ter um filho que é teu pai. E tu tem que o tempo inteiro divergir e ter diferença. É um desafio muito grande. Começar do zero, tu tá ali, tu arrumou um sócio, tá trocando ali com o cara, e o cara, às vezes, tem um propósito parecido com o teu, e vai ser duro, mas vai fluir. E aí, nessa trajetória, a gente começou a ver oportunidade, né? Amigos contadores começaram a falar, você empreendeu num negócio, me ajuda, me dá a fórmula que vocês estão fazendo, porque a gente começou a inovar muito, né? Então, a gente fazia reunião com o cliente em 2012, quando a gente começou a captar nossos clientes, a gente já fazia uma recepção UAU pro cara. Então, o cara chegava, tinha uma foto da empresa dele, o cara chegava e tinha uma mesa bem feita, a reunião era uma reunião para educar o cara, a gente já pensava em educar o cara em 2012. Vamos treinar esse cara, vamos fazer esse cara sair daqui com outra visão do negócio dele. Vamos fazer ele sair daqui já com software, no mínimo software financeiro implantado, em 2012. Porque a gente já queria o quê? Trazer produtividade pro nosso lado. Tanto que a gente foi, não sei se vocês têm esse dado lá, mas nós fomos o pioneiro do PackUp, cara, em todas as ferramentas. Pode ir lá buscar. Em 2013 para 2014 a gente já integrava de quase todos os clientes. Foi quando começamos a falar sobre contabilidade online, digital. Todo mundo já entrava dentro do PackUp para botar a folhinha lá, meu amigão. Porque a gente foi educar o cliente 1 a 1. Tática de guerrilha. Vamos visitar aquele cliente lá, vamos levar um bombom, mas vamos falar com ele que ele vai proteger o dado da folha de pagamento dele aqui dentro do software. E ele vai botar evento a evento. E aí onde foi a nossa dor no final? O fiscal vinha importado, a folha vinha também. A contabilidade não vinha, cara. A gente falou, cara, como é que eu vou contabilizar esse doido? Chegou o ponto de a gente pegar o layout da Alterdata, que vocês tinham um layout de integração. O Giovanni e o Mauro ajudaram a gente, cara, nós montamos uma planilha automatizada com a planilha de vocês, onde já tinha um plano de conta padronizado. E dava pro cara, essa planilha aqui, anota aí. Tudo que acontecer, você vai dando clique aqui, categoriza no que tem que fechar o saldo bancário. E assim nós fomos fazendo, cara, o que a gente tá construindo até hoje. Isso demonstra, Edilson, muito claramente o teu processo de transformação, porque desde o momento que você decidiu abrir a empresa, você nunca abriu para fazer apenas a contabilidade. Não. O que tem conexão direta com a história da Alterdata. Vladimir, eu já ouvi algumas vezes, eu acho que algumas dezenas de vezes, mas eu não canso de ouvir essa história. Isso porque, para todos aqui, o Vladimir é o presidente, fundador da Alterdata, mas também foi o mentor que construiu a minha trajetória. Eu estou na Alterdata desde o início da minha vida, então foi ele quem construiu a minha trajetória através de tantas lições. Fala um pouquinho, Vladimir, sobre esse momento em que você saiu do técnico para o gestor, como você fez essa passagem, essa transformação? Beleza, olha só, esse tipo de encontro aqui é um encontro espetacular para trazer inspiração, né, para várias pessoas. E esse evento aqui, Edilson, eu queria te dar os parabéns pela organização, porque ver esse auditório lotado, hoje eu extrapolei um pouquinho do meu horário que você me concedeu aí, mas a ideia é trazer um conteúdo robusto para as pessoas, porque eu acredito muito nessa situação que o Hugo está me perguntando, que é uma das coisas mais complexas que tem para quem é técnico. Todos que montam uma empresa que é muito técnica, como é um programador de computador, um contador, um advogado, um médico, eles sabem fazer alguma coisa pontual. Então, vamos pegar o meu exemplo, que é o exemplo que eu conheço, mas isso retrata em todas as profissões técnicas. Eu era um programador com 19 anos, então dos 19 aos 25 anos eu fui um cara que construía software e eu era muito reconhecido por isso. Então, eu não era o Vladimir Carvalho, eu era o Vladimir programador. Aquilo me identificava como pessoa. Só que quando você começa a ter muito desempenho sobre aquilo, eu costumo dizer que isso é o antídoto e o veneno. Ao mesmo tempo que aquilo te dá base da profissão, aquilo te limita e te prende. Muitos contadores que estavam aqui no auditório agora, eles podem estar nessa situação, que ele está numa situação preso, mas ele está preso por quê? Porque ele é bom demais. Ele é tão bom em fazer contabilidade que ele só faz contabilidade.
Aí ele não vende, ele não faz marketing, ele não lidera pessoas, ele não faz outras coisas. Então, quando eu tinha 22 anos aproximadamente, eu comecei a pensar muito sobre isso. O que será que existe na comunicação, na liderança, na empatia, que faz a magia acontecer? Por que algumas pessoas são tão agradáveis e outras não? Por que algumas pessoas influenciam mais e outras não? O conhecimento que eu tinha técnico, na minha cabeça já era o seguinte: isso não é suficiente para eu ter sucesso. Eu tenho que fazer alguma coisa para eu me capacitar mais e delegar uma coisa que sou eu. Então, delegar algo que me identifica como pessoa não é um processo técnico, é um processo emocional e que envolve uma coisa que vai no ego. Porque se todo mundo me elogia, diz que eu sou lindo naquilo ali, e agora eu vou deixar de ser aquilo ali e passar para outro, isso é muito complexo. Então, todos que estão aqui nesse auditório, que vão escutar depois esse podcast, têm que entender que o que eu chamo de a passagem, no livro que eu escrevi uns anos atrás, a passagem é você deixar de ser um técnico e passar a ser um executivo daquela área. Eu tenho que deixar, você lembra no finalzinho da palestra, eu falei, para de tocar o piano e tocar o violino. Você tem que ser o maestro. Para ser o maestro, como é que eu vou deixar de tocar o violino se eu sou o melhor violinista do Brasil? Você vai ter que deixar para ser maestro. Mas isso eu vou ficar infeliz, porque eu vou deixar de fazer aquilo que eu amo. Eu faço contabilidade, adoro. Você vai deixar de fazer contabilidade, vai passar a ser o executivo da contabilidade. Essa passagem, que é muito complicada, e por isso eu acho que a CF tem um papel extremamente importante de mostrar os aspectos emocionais e psicológicos que eles têm que ter para se desplugar de algo que o identifica, que toca no ego, que faz ele ter orgulho dele próprio, né? Então, eu acho que a Alterdata não teria acontecido se eu não tivesse tido essas visões lá atrás e ter me assim, conectado a mim uma série de habilidades que iam além do técnico. Eu não podia ser só um programador. Eu tinha que ser um bom comunicador, eu tinha que ser um bom líder, eu tinha que ser um bom estrategista, um bom de marketing. Então, quando você vai plugando no teu cinto aqui as habilidades que não são exatamente as técnicas, a magia começa a acontecer. Então, eu me lembro, Hugo, quando eu tinha 26 anos, eu já fazia palestra para 1.000 pessoas, com 26 anos. Então, aquilo projetava a marca da empresa de uma forma astronômica. Hoje, esses eventos são muito tradicionais, mas há 30 anos atrás não era. Há 30 anos atrás, alguém de tecnologia pegar um microfone, subir num palco, falar para 1.000 pessoas, não era comum. Não. Então, isso ajudou muito a empresa numa habilidade que não era técnica, mas era comunicação. Então, é muito importante a gente entender que esse momento que nós estamos vivendo na sociedade hoje, que a inteligência artificial está chegando, vai ocupar o espaço de algumas tarefas, mas ela não vai ocupar o espaço humano. Então, a valorização humana, tem muitos estudos internacionais falando disso, a valorização humana está ganhando um peso gigantesco. Significa que os contadores que estão aqui no auditório, eles têm que ser extremamente hábeis em comandar pessoas de gerações mais jovens, pessoas que têm uma dinâmica de autoaprendizado, que consiga se adaptar a novas tecnologias que vão surgir. Então, é um novo mindset. A gente tem que tentar, via CF, colocar na mente deles que tudo que eles sabem é insuficiente para ter sucesso. Porque nós temos que estar numa outra dinâmica, né? E deixa eu aproveitar um gancho aí que você acabou de me dar. Na hora do almoço, estávamos conversando nós dois sobre os traumas que acontecem no momento da passagem. Você acabou de dizer que você é bom naquilo, é visto como alguém que é muito bom, Vladimir programador, e você transferiu isso para alguém. Você acredita, e eu quero ouvir vocês dois sobre a percepção de vocês sobre isso, no momento que você faz a passagem, você até está, vamos imaginar um cenário que você está preparado para fazer essa passagem. Que traumas todos eles precisam se preparar para sentir quando aquilo em que ele é muito bom é transferido para uma pessoa que não vai ser tão boa quanto ela? Então, olha só, Hugo, a transferência de alguns elementos, algumas coisas são fáceis. Eu transfiro fácil o que eu não gosto. É mole. Na hora que a Alterdata era pequenininha, eu era programador, mas eu varri o chão também. Não tinha ninguém para varrer o chão, era eu que tinha que varrer. Verdade. Não é assim que funciona no começo, Edilson? Totalmente. Eu delegar varrer o chão era muito simples, porque aquilo não me identificava como pessoa. Agora, todo mundo dizia que eu era lindo, inteligente, esperto, não sei o quê, porque eu era um programador. Aí eu vou passar para o outro aquilo que sou eu. Aí é um problema. E depois,
por eu acreditar nisso, o meu nível de exigência é alto. Eu acho que só eu que sei fazer. Então, quando eu acho que só eu que sei fazer, o meu grau de exigência é tão alto que eu acho que passar para outro, a qualidade vai cair. E eu vou perder o controle, a qualidade vai ser inferior, e eu entro numa neura de que ninguém vai fazer como eu faço. E sabe qual é a resposta disso? É que ninguém vai fazer como você faz mesmo. Na verdade, é isso mesmo. Ninguém vai fazer como você. Mas não tem problema. Porque quando você passa para o outro e esse outro é treinado, monitorado com indicadores, métricas, e você garante que ele está 80%, 90% do que você faz, já está bom se você garante que a qualidade segue. Ele não precisa fazer igual a você. Ele precisa fazer o suficiente para garantir que a qualidade siga. Então, para todos que estão nos ouvindo, a multiplicação e levar essa delegação para outras pessoas, ela é feita com monitoramento sistemático. É criando um método de monitoramento. Como é que eu fazia? Quando eu passo algo, se é uma coisa de baixo risco, eu tenho um monitoramento longo. Pode ser de uma vez por mês, uma vez 6 meses. Se é uma coisa muito perigosa, que pode quebrar a empresa, eu tenho que monitorar diariamente. Então, quando eu passava alguma coisa que me identificava com pessoa, escrever código dos sistemas, todo dia à tarde, como é que foi? O que aconteceu? O que houve? Corrige aqui, tira aqui, faz isso aqui. Na medida que eu ia adquirindo confiança naquele profissional, eu vou alongando o monitoramento. O monitoramento passa para 2 do dia, daqui a pouco uma semana, daqui a pouco uma vez por mês. Tem departamentos da empresa que eu posso monitorar uma vez por ano, porque ele já está num grau de eficiência. Então, alto risco, monitoramento de curto prazo, baixo risco, monitoramento de longo prazo. E aí as coisas acontecem, né? Ô Edilson, para uma contabilidade, isso não é tão comum também. É um setor muito técnico e as pessoas gostam de dizer: eu sou o contador mais rápido na entrega de determinada obrigação. Eu sou o contador que nunca deixou atrasar alguma coisa, eu nunca paguei uma multa. Tem muito orgulho disso. Tem. Como é para você e como foi para você nesse período? E qual é a tua percepção aí, considerando 530 franqueados? Isso é um universo muito grande, com uma massa crítica muito grande. Como você enxerga isso para eles, considerando que se você nunca deixou de entregar uma obrigação e nunca pagou uma multa, agora passou a pagar? Porque é possível que isso aconteça. Totalmente. Você fez essa transferência, você passou por esse processo de passagem, da passagem que o Vladimir citou, e agora pode ser que falhas que anteriormente um contador individual não tinham, agora passam a ter. Como você tem percebido essa transformação nos escritórios franqueados da CF? A gente percebeu na trajetória deles que o problema, além de ser uma questão de delegação, uma questão que pode até, não tinha parado para pensar nisso, de ego, mas tinha um outro detalhe antes disso, que era a questão da mente deles, da mentalidade. Normalmente essas pessoas, elas vieram de uma escolha que não foi muito do coração. Então elas vieram fazer faculdade de contábil que era mais barato. E muitas das vezes elas trabalhavam numa CLT que ganhavam R$2.000, R$1.500, R$3.000. No máximo chegaram ao cargo de gestão para ganhar 5. E começaram a empreender uma situação de risco muito alto. Porque muitas das vezes já tinham ali contas fixas para pagar e etc. E aí, quando essas pessoas começam a ganhar um valor, por exemplo, quem fatura 10, 15 mil na contabilidade é um segmento de alta margem de resultado final. Então, às vezes, um escritório pode atingir 40%. Aí o cara bate 20 mil de faturamento, tá botando 8 pau no bolso. Qual o primeiro sentimento que ele começou a ter? Eu quero usufruir disso agora. Exato. Isso a gente percebeu na rede. E aí, o cara querendo usufruir daquilo agora, o que ele fazia? Comprava uma casa, comprava um carro. E aí o custo de vida dele começava a aumentar. E aí, automaticamente, ele deixava de reinvestir no escritório de contabilidade. E aí, não era nem questão dele delegar ou não delegar. Ele não tinha a quem delegar. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro para pagar o salário do cara. E aí, ele entrava nesse ciclo de afirmar, porque as pessoas não fazem como eu faço, que isso é um trauma grande pro contador. Isso é fato. E eu tive que quebrar essa crença comigo também. Eu percebo isso nos contadores de uma forma até mais evidente. Esse negócio, ninguém vai fazer como eu faço. Isso é fato, mas o contador, para ele virar a chave, ele tem que entender o seguinte: vai ter erro no meu negócio. E tá tudo bem. Eu vou crescer, vai ter erro, vou ter que pagar multa, eu só tenho que aprender com isso. Mas onde é que eu vejo o cara travar? E aí onde você vê. Se você puxar de uma pesquisa, eu acho que essa pesquisa quem fez foi até o Roberto Dias. 1% a 3% dos escritórios de contabilidade faturam mais do que R$200 mil mês.
Muito pouco. Por que a Boa Massa está faturando 30, 50 mil? Reinvestimento no seu próprio negócio. Não reinveste. Eles querem fazer todo esse resultado virar Prolabore. E aí, a gente teve que ir antes disso um pouco para explicar para ele, cara, calma, não troca de carro ainda não. Calma, não compra a casa nova ainda não. Calma, contrata a gente. Aprendi muito isso com o Manuel Domingos, com o Vladimir. Existe uma pirâmide de pessoas que você tem que construir primeiro, antes de você colher seu fruto, seu resultado. E aí, quando a gente começou a mudar essa mentalidade da galera, aí sim eles começaram a entender que deveriam contratar, deveriam remunerar um pouco melhor, deveriam começar a delegar. Aí vem o segundo estágio de problema, que é o trauma. Deleguei, deu errado, não consigo, essas pessoas são muito ruins, geração que não quer, né? Gera aquela frustração, revolta e tal. E aí ele vira a segunda chave, que é exatamente a chave onde ele entende que vai ter erro, vai ter problema. Mas o importante é ele monitorar, ele melhorar. Ele num processo de PDCA simples, ele, cara, qual foi a causa desse problema? Vamos corrigir. Não vamos culpar ninguém, não vamos sair jogando bomba dentro da empresa, sair criando um clima de tensão na empresa horroroso, que não vai ter resultado nenhum. E assim a gente foi fazendo essa transformação. No meu caso, pessoalmente, assim, o momento onde eu percebi que isso era necessário foi exatamente quando meu pai virou para mim e falou assim: eu tava num momento muito difícil, porque eu tava com 25 anos naquela época, 26, e eu era o astro da concessionária, que rapidamente eu era o braço direito do dono. E a concessionária comprando outro, a gente comprando. Tanto que a Motocar hoje vende 4 mil motos mês, é a terceira maior concessionária do Brasil. E eu chego na Motocar hoje, parece que eu sou artista. Todo mundo quer tirar foto comigo até. Não, o Júnior participou do nosso crescimento e tal. Não estou mais lá, mas chegou um determinado momento onde várias concessionárias queriam nos contratar. E meu pai falou assim: não, olha a visão, eu entendo ele também. Não, nós não podemos aceitar outra, porque como é que a Motocar vai achar da gente? Vai achar ruim da gente. Eu falei, cara, e se a Motocar um dia também não quiser mais a gente? Nós vamos do X ao zero? Do nada, e vamos perder tudo? Não é bem assim e tal. E aí eu tive que começar a construir pessoas para me multiplicar, porque eu já não podia estar só na Motocar. Eu tinha que estar na Motocar e na Trinca, na Motocar e na Fanbike, na Motocar e na Casemotes, na Motocar e na Riozenha, que até hoje, todos são nossos clientes até hoje. Eu tive que ir criando pessoas ali para delegar, forçosamente. Por quê? Porque minha imagem ainda estava conectada à alta direção da Motocar. E isso foi meio que obrigatório. E isso conecta com um negócio que o Vladimir costuma falar muito, eu tenho usado até nas minhas palestras, que as empresas, os empreendedores se movimentam por dois motivos, ou por visão ou por empurrão. No teu caso, foi essa visão que você teve. Vladimir, explica um pouquinho para todos eles sobre esse conceito que você costuma falar nas palestras. Eu acho que é muito rico falar sobre isso. Isso que o Edilson estava comentando aqui, das pessoas investirem nos momentos errados, isso é um cenário que acontece em toda empresa técnica. Em tecnologia é igualzinho. Mais de 90% das empresas de software do estado do Rio de Janeiro tem até 10 funcionários. E não são porque são pessoas que não são competentes, elas faltam outras habilidades, fazem investimentos trocados. Eu vi muitas pessoas comprar um carro antes que deveria, comprar uma casa antes que deveria. Eu me lembro na Alterdata disso, nós temos 3 prédios lá. Nosso primeiro prédio, que foi inaugurado no ano 2000, quando a empresa terminou a sua sede própria, que era um prédio de 5 andares, eu não tinha casa própria. Eu estava pagando apartamento na Caixa Econômica, aquele financiamento de 20 anos, eu estava nessa ainda. Porque na minha visão, a empresa tem que ser mais rica do que eu. Eu gasto dinheiro, ela gera dinheiro. Ela tem que ter mais poder do que eu. Então, quando esses movimentos que a gente vai fazendo, eu entendo claramente isso que o Hugo está comentando, porque eu falo bastante sobre isso, porque eu vejo que o empresário, cara, ele se move sempre de 2 formas. Ou por visão ou por empurrão. A visão é o que faz a gente avançar na frente de alguns concorrentes, porque enxergou algo um pouco diferente e se movimentou que um dia você vai ser copiado, mas você avançou. Quando alguém te copia, você já teve outra visão e avançou mais um pouquinho. O empurrão é quando existem movimentos que acontecem no mercado que eu não previ, mas me empurraram. Um exemplo clássico é a pandemia. Outro dia eu estava com um cliente, contador até, ele falando, pô, Edmir, esse negócio da pandemia foi muito ruim pro Brasil, mas para mim foi muito bom, porque meu escritório melhorou muito, cara. Eu evoluí, melhorou pra caramba, e eu virei para ele e falei assim, cara, para mim isso é empurrão.
você não está fazendo vantagem nenhuma. Ele ficou até desanimado, porque ele estava todo empolgado. Eu falei, você não está fazendo vantagem nenhuma, porque todos os seus concorrentes foram obrigados a fazer igual. Então, quando o governo inventa um E-Social e o teu escritório melhorou, fez vantagem nenhuma. A Alterdata agora tem um sistema muito melhor por causa do E-Social. Todos os concorrentes têm. Então, isso não é vantagem. Então, a gente sempre tem que entender que os movimentos que nós fazemos, a mente do empreendedor tem que entender claramente, eu estou sendo empurrado e eu não vi, então falta uma competência em mim. Eu precisava ter visto isso. O que eu não sei que eu deveria saber? Ah, não, eu tive uma visão, porque eu estou lendo, estudando, eu vou no congresso, eu vou em outro lugar, eu visito empresas, e eu tive uma visão que agora eu estou indo nessa direção. Isso é muito importante, porque normalmente o empresário mediano, ele só analisa os fracassos dele. Ele não analisa o sucesso. Então, quando ele deu certo, puta, acertei nesse negócio aqui. Ele não pensa assim, o que eu fiz para acertar? Eu treinei mais, eu vendi mais, eu abri uma unidade nova, fiz um congresso que aí melhorou. O que foi exatamente que deu certo? Ele fica preocupado nos indicadores. Não vendi, então deixa eu ver por que eu não vendi. Não. A cabeça de um empresário de sucesso e o empreendedor contábil, ele tem que pensar assim, você tem que olhar os dados num escopo de tal forma que você fragmente os dados na menor partícula possível para você tomar decisões pontuais. Então, taxas de sucesso muito altas têm que ser quebradas em pedaços menores para você entender os pedacinhos, onde que elas estão. Por exemplo, sei lá, a empresa cresceu 50% de vendas esse ano. Pô, 50% de vendas é um bom número. Depende. Isso é média. Isso é média. Se a gente pensar em média aritmética, se o maior elemento for 90 e o menor for 10%, pode ser que dê 50%. Agora, se o maior for 51 e o menor for 49, também dá 50%. E são realidades completamente diferentes. Então, quando você pega uma taxa de sucesso alta e quebra, esse caso, por exemplo, eu já fiz casos na Alterdata, vários desses, mas tem um muito característico de vendas, que foi exatamente assim. A vendedora líder de comercial na época chegou toda feliz na minha sala, que nós tínhamos crescido 47% de vendas. E eu fiz cara de alface. Sabe cara de alface? É o seguinte, cara de alface, eu vou olhar para a câmera, cara de alface, a mãe morreu, filho nasceu, a mulher fugiu com a amante. É sem emoção. Por quê? Esse número é um número muito grande, não me dá elementos suficientes para tomar decisões. Então, o que eu falei com essa pessoa? Eu falei, olha, eu preciso que esses 46% você me quebre por estado da federação. Eu quero saber o crescimento por Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Aí ela fez. Voltou na minha sala depois, ela disse, você não sabe o que eu descobri. Descobri que São Paulo cresceu 70 e poucos por cento. E que Minas tinha crescido 60 e pouco. Mas teve alguns estados que cresceu muito pouco. Uma cresceu 18, a outra cresceu 15. Já entendi o que aconteceu nos estados ruins e já estou fazendo o plano de ação. Eu falei, muito bom, só que é o cara de alface ainda. Pega para mim, aí eu falei, os 2 melhores estados, São Paulo e Minas, quebra agora por vendedor. Aí ela foi e voltou. De mim, você não sabe o que eu descobri. São Paulo, o estado que mais cresceu, tiveram vendedores ali que a taxa foi muito alta, mas teve 2 vendedores, tiveram 2 com a taxa muito baixa. E eu percebi que esses 2 não receberam treinamento, não tinham material adequado, não vendiam a linha inteira de produtos. Então já estou gerando uma ação. Falei, muito bom. Então significa que 40 e poucos podia ter sido mais? Ela podia. Então faz o seguinte, pega os 2 melhores vendedores do melhor estado, que é São Paulo, fragmenta agora por grupo de produtos. Aí ela voltou. Admir, você não sabe o que eu descobri. Porque o melhor vendedor da melhor região, uma determinada linha de produtos, ele foi fraco. A gente não deu apoio a esse cara na hora que ele estava vendendo essa linha de produtos. Então, se a gente entender que a taxa de sucesso tem que ser fragmentada, aí você começa a ter visões. Você começa a enxergar o seguinte, eu estou enxergando além. As visões, elas são montadas baseado em dados. Em quando você começa a olhar números e aí começa a tomar decisões aos olhos externos, as pessoas falam assim, nossa, vocês estão dando maior sorte. Não, não é sorte. Você está vendo as visões, está fragmentando os dados, está construindo uma imagem e está gerando as ações para aquilo acontecer. Mas quando você é um empresário despreparado, o primeiro número que vem, você abre a champanhe. Eu não posso estourar o champanhe com aquele 46%, porque aquele 46% ainda é insuficiente. Talvez eu vá estourar o champanhe um pouquinho na frente, depois que eu tiver os dados um pouco mais fragmentados, para eu entender que ações, que visões eu tenho que ter baseado naquilo ali. Então isso faz uma diferença muito grande. Eu acho que a taxa de sucesso das empresas de TI, e não só TI, mas empresas técnicas,
elas estão muito associadas a você fragmentar informações para poder ter a visão certa e ter a maior assertividade. De vez em quando a gente erra, de vez em quando toma uma decisão errada, mas quando você está baseado em números, a chance de você errar é muito menor, né? Sem dúvida. E com um crescimento desse, e aí trazendo já para o final aí do nosso podcast, com um crescimento desses, as duas empresas, tanto CF Contabilidade quanto a Alterdata, encontramos alguns desafios e o principal deles para a empresa de serviços é a gestão de gente. Eu queria muito aprofundar um pouquinho, aproveitar aí mais uns 15, 20 minutos talvez, para aprofundar um pouquinho sobre liderança, gestão de pessoas, porque novamente somos uma empresa técnica, tanto a Alterdata quanto CF Contabilidade. Nós temos empresas técnicas aqui, formadas e estruturadas com profissionais técnicos, mas os líderes, nós líderes, precisamos entender mais de gente do que de questões técnicas e de entrega de obrigações e de programação. Edilson, como você entende, ou quais você entende que são os maiores desafios do mercado contábil hoje para essa gestão de pessoas, liderança e transformação da mentalidade do contador para ele conseguir ganhar escala através de gente? Que aqui eu não estou falando somente da liderança de pessoas. A questão é como ganhar escala, como crescer. Uma empresa que tem hoje 530 franqueados precisa entender de gente, mais de gente do que de obrigações acessórias. Sem dúvida, sem dúvida. Então, quais são os desafios para outras empresas começarem a crescer? Por onde ela deve começar e o que ela vai enfrentar nesse caminho? Olha, eu vivo boa parte do meu tempo com contadores, né? Então, recebo muitos contadores na CF para falar sobre isso. E o que eu percebi conversando com esses contadores, né? Principalmente os contadores que acabam não tendo um crescimento mais acelerado. Eles esquecem que a liderança, e isso eu aprendi realmente na jornada, lendo Vladimir e testando, liderança tem, em primeiro lugar, a ver com você ter transparência. Em que sentido transparência? Você ter clareza da tua visão de onde você quer ir e comunicar isso tudo o tempo inteiro para o teu time. Então, quando a gente conseguiu conectar isso, as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Só que o nome disso é uma coisa que na cabeça de muitos empresários é complexo e parece que é algo que é uma coisa bonita que escreveram no livro, que é a cultura empresarial. A cultura empresarial, ela vem muito conectada à visão do negócio em primeiro lugar. E depois você ter clareza de quem você traz para estar acoplando contigo nesse teu time. A Ambev, por exemplo, ela tem uma força muito grande de resultado. A Disney, ela tem uma força muito grande ali em questões de show, de espetáculo. Mas a Disney está desconectada com o resultado? Não. A Disney, ela tem uma visão de, tudo bem, não vou te remunerar tão bem aqui na base, mas vou te dar muitos benefícios e aqui eu quero que você esteja feliz. Na Ambev vão tirar teu couro, querem que tu durma 1 hora por dia, mas também vão te remunerar com bonificações, com equity, com ações, etc., stock option, e o cara vai estar em 5 anos andando de helicóptero. Qual que tá certo, qual que tá errado? Não tem certo ou errado, tem cultura empresarial e tem as pessoas que estão dispostas a viver em cada ambiente que decidiram, particularmente. Então, quando você dá clareza daquilo que você deseja, você atrai as pessoas que são necessárias para aquele projeto. Você começa a mostrar a direção e elas começam a remar contigo com vontade. É por isso que quando o cara vai palestrar lá, o franqueado fala assim, cara, do Edilson, a pessoa que tá limpando, todo mundo ri para mim e me trata bem. Todo mundo traz energia, é um negócio muito louco quando eu vou na sede da CF. Mas por quê? Cultura empresarial. Tem a ver com a gente entender que, cara, a pessoa só vai executar e vai agir se ela tiver, motivada, se ela estiver feliz, se ela tiver... Não adianta nada você ter uma pessoa que você está o tempo inteiro ali massacrando, ela não vai agir, ela vai se paralisar. Qual é o principal comportamento da pessoa depressiva? Paralisia. Ela quer se trancar no quarto, ela quer falar com ninguém. Ela não age. E qual é o maior fator de resultado de qualquer ser humano? Seja ele um cara mega inteligente como o Vladimir, ou seja uma pessoa mais simples. Ação. Ação. Porque quanto mais o cara age, mais ele aprende ali com os volumes de erros que ele tiver. Obviamente, se ele tiver dado, ele tem chance de errar muito menos. Muito menos mesmo. Então, vou te dar só um exemplo agora. A gente vinha numa trajetória que a gente não estava batendo a meta de venda. E aí começamos a estudar o que estava acontecendo. É o lead que está vindo desqualificado? É a reunião? Então, como é que é? Começamos a
trabalhar os dados, para entender. E a gente tem um processo muito bem amarrado. Isso é importante também, né? O contador, ele acaba abrindo mão de vários aspectos ali de gestão, de estratégia, e o processo é um deles. É importante ter processo. E o nosso processo de venda está tudo mapeado. Desde o início, são 6 etapas que fazem o cara, se bem feita, é quase matador, o cara não deixa de comprar franquia. E a gente começou a pegar os vídeos e estudar. Quando a gente foi ver, a taxa de conversão caiu, por quê? 3 etapas das 6 não estavam sendo feitas do jeito que determina. A DRE no final, que provava pro cara, ó, se tu investir tanto assim, tu vai ter um payback de tanto. Ninguém tava fazendo, o vendedor não tava fazendo. E a gente achou que tava tudo bem. Tava treinando, O que a gente fez? Só ajustou o treinamento. A taxa de conversão, subiu de novo. Muito bom. Então, assim, é isso que eu acredito. Primeiro, liderança atrelada à transparência. Isso vira cultura. E quando vira cultura, você forma a gente. E independente se tiver tecnologia ou não, vai dar certo. Porque é o que o Vladimir falou, cara. A tecnologia vai vir. A inteligência artificial vai vir. Mas no final do dia, cara, tem um ser humano que precisa comer. É isso aí. Tem um ser humano que quer viajar. Tem um ser humano que precisa prestar conta com a receita. E as relações são entre seres humanos. Todo mundo vai ter que continuar consumindo. Todo mundo vai ter que continuar fazendo dinheiro circular. Isso vai continuar acontecendo. Tu acha que o robô que vai estar aqui fazendo as nossas atividades vai estar se reunido aqui numa convenção, vai estar dando um mergulho na piscina ali? Não é bem isso. Então, é um pouco do que a gente não gosta de fazer, a gente ter tecnologia para que seja feito. E não só não gosta de fazer, tá? Uma atenção, que isso é um detalhe que eu queria também enfatizar. O que é repetitivo e gera risco de qualidade é fundamental que haja tecnologia, cara. Tá maluco? Você vai pegar a nota e vai ficar vendo NCM por NCM. É risco de qualidade altíssimo. Isso. E pode ser automatizado Pode ser facilmente. automatizado. E não digo nem que pode, tem que ser, porque o robô só vai cumprir aquele giro ali. Ele não vai ter uma dorzinha de cabeça que vai fazer botar em 5102 para 505. Ele não vai ter essa dorzinha de cabeça, ele vai fazer o que tem que ser feito. Então isso é muito importante, a gente entender e estar conectado ao cliente. Agora é um momento de conexão com as pessoas, é um momento de conectar com o cliente, estar próximo ao cliente, estratégia, resultado, gerar valor. É isso que eu acredito. Muito show. E, Vladimir, há muito tempo atrás, eu já te ouvia falar sobre gestão de pessoas, liderança, formação de gente. Eu entrei na Alterdata quando ainda não era essa potência toda, hoje já tem 2.000 colaboradores, você passou por muitas fases dentro da empresa. Eu acredito, um pouco através de você, um pouco da minha carreira como liderança na Alterdata, que existem muitos elementos que formam uma boa liderança para a formação de gente. Entre elas, humildade e força. A união dessas duas coisas eu considero hoje extremamente importante para uma liderança de sucesso. Mas contribui aqui sobre outros fatores, ou através desses também, sobre qual é a tua visão, para uma gestão de pessoas de sucesso e como ganhar essa escala. Como você cresceu e quais foram esses pontos? Olha só, qualquer empresa técnica, como a gente está comentando aqui, ela é dependente de gente. Então, a gente não tem uma empresa... Raramente existe uma profissão que você fica trabalhando sozinho. Só um cientista, que a ele e o microscópio, talvez. Mas raramente você vai depender de pessoas. Então, independente da profissão que a pessoa tenha, contábil, tecnologia, qualquer profissão, a base técnica que eu te coloco na profissão, se eu sou um contador, eu tenho que saber fazer contabilidade. Isso que você sabe fazer extremamente bem, que é contabilidade, não passa de 30% de sucesso. Isso aí é 30%. Os outros 70% são os outros elementos que envolvem gestão de pessoas. Então, quando você fala que eu tenho que colocar a pessoa, eu estava conversando agora com uma pessoa aqui embaixo, no auditório, que ela trabalha sozinha. Então, ela está na visão de ter mais pessoas trabalhando com ela. Se ela tem visão de ter mais pessoas trabalhando com ela, primeira recomendação que eu tenho que dar, e fiz isso lá embaixo agora, você tem que ler mais livro de psicologia e menos de contabilidade. Você tem que entender de perfis comportamentais. Você tem que ter autoconhecimento, como eu falei na palestra. Eu tenho que saber quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou um cara grosso, ignorante, eu sou um cara que sou incompetente nisso e naquilo, eu sou um cara que sou muito forte nisso, sou péssimo naquilo. Quando você tem essa visão sobre você, já é um passo importantíssimo, porque agora eu vou juntar um time que me complementa. Então, por exemplo, na Alterdata, se você falar para mim hoje, Vladimir, você é o melhor em quê na Alterdata?
eu vou te responder que eu sou o pior em tudo. Eu sou o pior em tudo. Eu sou o pior vendedor, o pior programador, o pior financeiro. Eu sou o pior em tudo, porque o meu papel não é tocar o piano, nem o violino. Meu papel é orquestrar a estrutura. Então, para isso, eu tenho que ser extremamente hábil de conhecer perfis comportamentais. As pessoas que estão à minha volta, quem são? Um é mais analítico, um é mais introvertido, um é mais comunicativo. Eu tenho que entender essas pessoas que, na medida que a empresa vai se expandindo, eu vou colocando os elementos certos para complementar uns aos outros. Uma empresa forte é uma empresa que uma pessoa fraca em algo é complementado com a fortaleza do outro. É quando você vai juntando. Na minha visão, Edilson, o crescimento da organização é mais ou menos como um ovo que você põe na frigideira. Quando você joga um ovo na frigideira, a gema fica redondinha, certinha. A gema é o centro da organização. É fácil na Alterdata, a minha gema está redonda. Porque sou eu, Hugo, o Henrique, Mendes, José Ronaldo, nós somos 7 ou 8 ali, muito fácil. A gente se alinha, reunião de diretoria toda semana, é fácil. A gema está redondinha, todo mundo alinhado. Qual o problema da companhia? É a Clara, porque a Clara é disforme. Ela não é homogênea. Então, o que acontece? Um setor está melhor estruturado, o outro está pior. Aí eu venho consertar esse aqui fica melhor, o outro fica ruim, o outro piora. Então você fica o tempo inteiro no processo de criar a homogeneidade na Clara, o que é um trabalho utópico, que você não consegue nunca, porque nós estamos jogando um jogo infinito. E para eu criar essa estrutura, eu preciso fazer isso através de pessoas. Então eu preciso treinar lá na Alterdata 160 gerentes para ter esse alinhamento. São eles que têm que me ajudar a criar essa homogeneidade na Clara. Agora, como é que eu organizo 160 pessoas se eu não sei quem eles são? Não dá, não é viável. Aí entra algumas outras competências. O líder, ele tem que liderar por inspiração e não por chicote e linha de comando forte. Eu preciso na Alterdata, por exemplo, que as pessoas da companhia me vejam como alguém sério, honesto, trabalhador, que está envolvido, que está remando junto, uma pessoa dentro do processo. Eles não podem me ver como aquele cara que está lá na piscina mandando comandos. Isso não funciona. Eles têm que me ver dentro da estrutura. Para isso, a humildade é o centro da estrutura. Em muitos livros de pesquisas internacionais falam muito sobre isso, sobre a humildade. Porque se nós estamos vivendo hoje uma sociedade em transformação, que a gente o tempo inteiro está de frente de algo que a gente não sabe, porque nasceu uma tecnologia nova, um processo novo, um método novo. Toda hora tem alguma coisa que a gente não sabe. Se eu sou prepotente, tenho um ego muito elevado, que me acho o mais lindo do planeta, para que eu vou ler um livro? Para que eu vou num congresso? Eu já me acho o máximo. Então o ciclo de aprendizado cai a velocidade. Quando você é humilde ao ponto de permitir que um menino lá no Alterdata, de 20 anos de idade, entre na minha sala e fale assim, Vladimir, eu discordo do senhor disso. E eu quero escutar o porquê. Por que você discorda? Me explica, deixa eu te entender. Eu quero entender isso. A humildade de você escutar as pessoas dá um driver, a palavra técnica, um driver importante na estrutura, na velocidade, porque aquilo gera um desconforto. E quando gera um desconforto, a gente corre atrás. Eu tenho um grupo de estudo lá na cidade que eu faço com filhos de empresários. Tem 32 filhos de empresários que eu encontro uma vez por mês para fazer mentoria com eles, né? E esse grupo é muito interessante porque eles me desafiam. Porque eu, o tempo inteiro, sou humilde o suficiente. Seguinte, próximo encontro, pessoal, nós vamos escolher o tema do próximo encontro. Eles escolhem o tema. E eles falam, eu acho que a gente tinha que falar sobre o tema tal. Aí todo mundo concorda, eu paro, penso, concordo também. Terminou a reunião, eu falei, ferrou, eu não sei nada desse tema. O que acontece? Eu viro noite, cara. Eu viro noite, na próxima reunião de um mês, parece que eu tenho mestrado naquele assunto. Porque eu vou escutar 200 vídeos, eu vou ler 2 livros em um mês, eu vou me envolver. Chegou no dia do encontro, eu sei aquele assunto. Porque a gente é humilde o suficiente para entender que a gente não tem que saber tudo, nós não temos obrigação de saber tudo. Eu não sou mais inteligente do planeta, não sou mais sábio do planeta, mas eu tenho uma disposição violenta. E eu tenho uma disposição para aprender. Então, quando você tem esse tipo de coisa, você vai dando uma liga no time e vai fazendo a magia acontecer. Então, entender de gente, ser humilde, aprender continuamente, e você estar envolvido com as pessoas, vai fazendo você ter, não colaboradores, mas um exército alinhado do teu lado, né? E aí a magia começa a acontecer, né?
Isso é muito bom, Vladimir. Isso complementa muito. Vocês já leram aquele livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer? Ele fala exatamente isso que você comentou. Jim Collins é um cara que eu particularmente gosto muito de ler. Indico a todos lerem os livros do Jim Collins. Bom, chegamos ao final. Eu agradeço imensamente, mas eu queria um recado final de vocês sobre esse podcast para todo mundo aqui. Que recado você deixa para todos, Edilson? Eu só queria dizer que as pessoas fiquem tranquilas com a tecnologia, os contadores que reinvistam nos seus negócios, falamos muito sobre isso, e sigam métodos, sigam pessoas, busquem conhecimento na área de neurolinguística, na área de psicologia, na área de realmente autoconhecimento, como o Vladimir falou. Isso vai fazer vocês avançarem. Então, e o mundo vai continuar sendo feito por pessoas, para pessoas. Então, esse envolvimento só vai aumentar, tá? Que vocês tenham uma semana maravilhosa, e agradecer aqui o Hugo, o Vladimir, pela presença, pela estrutura, por sempre estarem acompanhando a gente, sempre estarem nos fortalecendo, lado a lado, tá? Vocês são, em primeiro lugar, irmãos, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, de verdade. Vladimir, recado final. Show de bola, hoje eu estou em um dia feliz aqui, porque Edilson me deu um presente aqui de eu poder falar para esse time aqui. O time da CF é espetacular e as pessoas são sedentas por conhecimento. Então, o mais importante de tirar do dia de hoje aqui é uma autorreflexão. Como é que você é hoje comparado a um ano atrás? O que você faz hoje melhor que você não fazia daqui a um ano? Segunda reflexão, o que você pretende fazer para no próximo ano você estar melhor do que hoje? Quais são os passos que você quer dar? Você tem que sair de um evento como esse da CF aqui, das reflexões aqui hoje desse podcast, com um plano de ação concreto pessoal. Porque a essência do resultado, do sucesso, está nas pessoas. Tecnologia, você se adapta. Hoje foi inteligência artificial, mas há 6 meses atrás era uma outra coisa, há 10 anos atrás era outra coisa, e provavelmente daqui a alguns anos vai surgir alguma coisa que a gente não sabe o que seja. Mas não tem problema. Se você tiver adaptabilidade, capacidade de ter plasticidade, de se moldar às coisas que acontecerem. Isso se faz com cultura, com educação, estudando, aprendendo. E o grupo da CF é um ambiente perfeito para isso, porque é um grupo de debate entre as pessoas, em que uns ajudam os outros. Então vamos em frente. Nós temos um país inteiro para transformar, cara. Verdade, verdade. Tamo junto. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Estamos encerrando aqui mais um Altercast com EnergiCast especial, dessa vez no evento da CF Contabilidade, na convenção da CF Contabilidade aqui em Angra dos Reis. Muito obrigado a todos e até lá.